Olá, queridos salmistas, a graça e a paz de Cristo Jesus para vocês. Hoje nós estamos aqui começando uma série de estudos aqui chamado Em Poucas Palavras, onde nós vamos tratar sobre o assunto de teontologia, né? A doutrina de Deus, mais especificamente a doutrina de Deus Pai, onde nós vamos falar acerca desse Deus, esse Deus que é infinito, esse Deus que é um Deus eterno, um Deus que é cheio de atributos. E se formos fazer perguntas aqui, nós podemos começar justamente até que ponto, né? Até que ponto as pessoas conhecem sobre Deus. Se nós fizermos uma pesquisa aí, vamos ver que as pessoas falam que conhecem a Deus, que sabem quem Deus é, mas até que ponto? Qual é o nível de informação que essas pessoas têm acerca de Deus? E é por isso que teontologia é uma disciplina tão imprescindível para a vida cristã, porque ela realmente traz esse escabouço de informações que são importantíssimas para que nós possamos ter uma fé robusta, ter uma fé firmada em um Deus que é o Deus de todas as coisas, é o Deus da criação, é o Deus que governa essa criação, é o Deus que sustenta essa criação. E por isso é tão fundamental nós aqui falarmos acerca dele. Então a gente pode começar com uma pergunta aqui: será que é possível conhecer a Deus plenamente? E sabendo que Deus é um Deus que ele é infinito, a resposta seria não. Não é possível nós conhecermos Deus de uma forma plena, porque Deus ele é incompreensível na sua essência. Ele vai muito além da nossa condição finita de raciocínio e a gente vê que ele, pelo seu amor, ele vai se revelando às suas criaturas, ele vai falando conosco e vai trazendo as informações que, ainda assim limitadas para nós, elas são suficientes para que nós possamos ter fé nele, não é? Então, essa forma de revelação, ela é suficiente, né, para o nosso conhecimento. Mesmo não conhecendo a Deus plenamente, mas o que nós conhecemos é suficiente para que possamos ter fé nele, confiança nele, esperança nas suas palavras, e isso é importantíssimo. E Deus ele se revela de várias formas para nós. Ele se revela através da natureza, ele se revela através da revelação especial, e isso a gente chama de teologia natural, que é justamente essa teologia que é baseada, não é, naquilo que Deus criou, na sua natureza, nos cosmos, em tudo que ele fez. Isso é uma forma de Deus se revelar ao homem. Isso é uma forma onde Deus se coloca diante de nós de uma forma patente, porque tudo que foi criado por ele e ele deixou as suas marcas. Então, isso a gente chama de teologia natural. Mas também a gente entende, né, e existe, na verdade, outro tipo de teologia, que é justamente a teologia revelada, que ela vem através das escrituras, através da revelação especial de Deus, que foi feita através ali dos escritos, né, através de todos os profetas que ali redigiram as escrituras sagradas. Então, essas escrituras também revelam a Deus. Isso a gente chama de teologia revelada. Então, a pergunta que fica é por que, né, é importante estudar sobre Deus? É fundamental sabermos quem Deus é. Porque como obedecer a alguém que nós não conhecemos? Como a gente seguir as instruções de alguém que nós não temos um relacionamento? Então, isso se torna para nós realmente o fundamento da vida cristã. Então, estudar sobre Deus, conhecer mais profundamente a Deus, e isso nos faz sermos mais íntimos com Ele e também, por outro lado, isso faz com que nós venhamos a cultuá-lo, nós venhamos a buscá-lo em oração, nós venhamos a louvar o seu santo nome, nós venhamos parar para escutar Ele falar através das Escrituras Sagradas, e isso se torna um culto para nós. Então é por isso que é tão importante a gente estudar sobre Deus, para nós termos esse relacionamento com Ele, entendendo que Deus ele é um Deus vivo,
Ele não é um Deus teórico, simplesmente, não é só um Deus de frases prontas, não. É um Deus que realmente se relaciona com a sua criação. E por isso que é fundamental estudar sobre Deus. E esse Deus, ele se revela de várias formas, né? Ele tem vários atributos. Ele é um Deus infinito, ele é um Deus eterno. Ele é um Deus também que ele é autoexistente, né? Ele não precisa de nada nem de ninguém para existir. Ele é um Deus que não precisa de nada fora, nada, nenhuma contingência externa para vir à existência. E isso é um atributo espetacular, né? Porque nós vemos que toda a criação não dispõe desse atributo. Tudo que existe, aquilo que nós conseguimos ver aqui nessa terra, que conseguimos ver no nosso cotidiano, tudo veio existir por conta de outro. E esse outro, no caso, é Deus. Então, é um dos atributos que Deus tem de muitos, né? De muitos que ele assim demonstra para nós. E esse atributo da autoexistência não é um atributo apenas do Deus Pai, mas também é um atributo também do Deus Filho. A gente vai ver Jesus dizendo, né, que recebeu do Pai a condição, né, de ter vida em si mesmo. Isso é ter autoexistência. E a gente pode, né, conhecer a Deus mesmo sendo seres finitos, e a gente pode dizer que sim. Podemos sim, porque justamente Deus, através da sua revelação especial, como falamos instantes atrás, através da sua palavra, ele nos dá a condição de conhecê-lo. Ele nos dá a condição de termos esse tipo de informação de quem ele é. Esse Deus que é justo, esse Deus que é amor, esse Deus que é um Deus também que é fogo consumidor, é um Deus que tem vários e vários atributos e vai demonstrando isso através das Escrituras. E essas informações são fundamentais justamente para a gente poder ter a consciência do Deus com o qual nós estamos nos relacionando. Então a gente vai vendo que saber dessas coisas realmente nos traz condições de vivermos uma vida, né, descansando na pessoa desse Deus. Uma vida onde nós podemos repousar nossa esperança não só para essa vida, mas para uma vida eterna com Ele, né? E a gente pergunta também, né? Porque muitos podem dizer assim, mas será que se eu não exercer fé, eu posso conhecer a Deus? E essa resposta, né? Essa resposta, ela é não. Somente a razão, ela não tem condições de chegar e nos dar a condição de conhecer de fato a Deus. E quando a gente fala conhecer de fato a Deus, é ter um relacionamento com Ele, um relacionamento vivo, né? Um relacionamento verdadeiro. Porque Deus busca isso no homem. E o homem deve buscar isso em Deus, ter esse relacionamento vivo e eficaz. E que a razão, simplesmente falar, né, declarar com os lábios que você conhece a Deus, isso é muito raso, isso é muito insuficiente. Então, por conta do pecado, simplesmente a razão, ele não tem condições de realmente fazer com que nós conheçamos a Deus. Apenas a revelação divina pode suprir esse conhecimento. Então, é Deus se revelando ao homem, é Deus vindo em busca do homem, né? Vindo até o homem para poder trazer essa iluminação do Espírito Santo para que o homem venha a compreender quem é Deus, né? E a gente pode terminar aqui essa mini aula falando sobre a questão do papel da fé, né? Nesse conhecimento sobre Deus, né? Porque a fé é o meio, né? É o meio pelo qual nós recebemos e confiamos na revelação de Deus. A gente vê que essa fé que é um dom que Deus nos concede de podermos pensar sobre Deus e poder colocar toda a nossa confiança em Deus. Essa fé que não é algo assim abstrato, não é um salto no escuro de forma nenhuma, mas é uma fé em algo que é revelado para nós, nas promessas de Deus. Então a fé, ela é justamente esse meio pelo qual Deus nos concede conhecê-lo. Então, pessoal,
eu fico aqui nessa primeira aula, né, sobre teontologia, nessa verdade, nessa mini aula, e trazendo em poucas palavras a disciplina de teontologia. Então, vamos em frente.